Boa tarde a todas e todos. Bem-vindo nessa nova sessão do seminário do Núcleo de Pesquisa sobre a Filosofia de Expressão Francesa, que é mais baseado sobre a filosofia contemporânea e para todas as expressões da filosofia francófona, não apenas a França, mas todo o universo que fala francês. Esse núcleo, ele existe faz um certo tempo já, baseado sobre as atividades de tradução que estou puxando na Universidade de Brasília faz um tempo já, com um pequeno grupo de alunos que estão querendo traduzir textos inéditos, e se ampliou à medida que apareceram na nossa pós-graduação, que tem um doutorado de maneira recente, há 7 anos apenas, orientandos, querendo estudar as estrelas da filosofia francesa contemporânea, mas também outras influências ligadas à língua francesa. Estou, assim, trabalhando com uma universidade no Congo, que se chama Marien Ngouabi. A gente participa, às vezes, com contribuições francófonas ao projeto de pesquisa sobre inteligência artificial, e a gente busca, assim, intersecções com as várias linhas de pesquisa da UNB. A cada vez que tem a ver com a língua francesa, nos associamos a essa pesquisa. Assim, da mesma maneira, organizamos um seminário de filosofia antiga / contemporânea, que convida vários palestrantes também francófonos, então nos associamos a esse tipo de coisa. Mas a base dos nossos encontros são as atividades de tradução e também esse seminário, e concluímos no início desse novo semestre com um ciclo de reflexão sobre Rancière. Próximo, o semestre que está começando até, digamos, o Carnaval de fevereiro, vamos enfocar sobre o trabalho dos nossos alunos, né, para apresentar, ter um pouco de Rancière, mas não apenas. E continuaremos o semestre seguinte com outro tema a ser definido depois. Mas estamos muito felizes hoje de receber, para concluir esse pequeno ciclo de estudo intenso de Jacques Rancière, estamos felizes de receber Gustavo Chatenier. Gustavo é doutor em filosofia da Universidade de Paris 8, na França. Ele fez um pós-doutorado na Federal de Rio de Janeiro, e depois de um bom tempo na PUC Rio, dentro da comunicação social, ele é agora filósofo, professor de filosofia na Universidade Católica del Maule, no Chile. E ele também passou um tempo na Universidade de Valparaíso, e ele vai nos dizer como ele encontrou a obra de Rancière, qual é o interesse dele para essa obra e como ele acabou traduzindo esses textos inéditos. Se lembra que o texto sobre o qual a gente trabalhou esse semestre, O Tempo da Paisagem, ainda não foi traduzido, o que eu saiba, em português, talvez tenha projetos, mas era todo o interesse do nosso trabalho de apresentar um texto que é talvez um pouco de acesso difícil, tanto pela materialidade do livro, quanto pela densidade do discurso, né? Eu acho um texto difícil. E agora temos a oportunidade de encontrar um autor que atravessou de maneira mais profunda essa obra e até apresentou um texto tangente muito interessante para a gente sobre arquitetura. Então, Gustavo, se puder talvez nos contar um pouco como que você encontrou a obra de Rancière, ou até Rancière mesmo, e qual é a importância da obra dele para você. Agradeço muito pela sua presença e a sua participação hoje. Você tem o palco. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado novamente pelo convite. De verdade, um prazer, né? Porque me forçou a reler e fiz questão de rabiscar umas linhazinhas
novas aqui para a gente conversar. Não é? Bom, como é que eu conheci Rancière? Bom, no Brasil, confesso, eu fui fazer doutorado em Paris 8, né? E antes de Paris 8, eu ouvia falar de Rancière. Para mim era um althusserriano, né? Que grande ignorância, né? O primeiro a romper com Althusser. Acho que eu conhecia só o texto dele do Ler o Capital, né? Que é até hoje um grande texto no campo marxista, né? Qual é o objeto do Capital, né? Uma vez chegando em Paris 8, ele já estava, em 2006, 2007, ele já estava aposentado, mas dava palestra, era convidado para as coisas. Eu ia vendo umas palestras aqui, outras ali. Passei a achar interessante, né? Quando eu voltei para o Brasil, surgiu a possibilidade de trabalhar como professor de estética na comunicação da PUC do Rio de Janeiro. A minha tese não é estética, a minha tese de doutorado é teoria da história, Hegel e Marx, com uma visão francesa de corte, próximo ao Althusser, Alain Badiou, né? De certa maneira, Walter Benjamin, né? Sempre a ideia de suspensão do tempo e tal. Então, quase que não usei Rancière. Né? Mas quando eu fui dar aula de estética, né, porque sempre gostei de arte e tal, um desafio, né? Jovem doutor, fiquei lá 11 anos, e aí fui lendo um textinho ou outro, até que eu tinha muitos amigos chilenos, é por isso que eu estou no Chile, by the way, né? Eu tinha muitos amigos chilenos em Paris, e um deles, Gustavo Celedon, que também estuda Rancière, o convidou para Valparaíso. Né? Em 2016, Rancière, outubro, novembro de 2016, foi o mês Rancière no Chile, ele ganhou o título de doutor honoris causa. E aí ele falou, você quer participar? Eu falei, quero. Aí eu passei, desde 2016 para cá, que eu leio sistematicamente, né, procuro me atualizar. Né, e o Rancière veio, é uma simpatia. Né, você vê, o sujeito, quando é grande, ele é gentil, né, aquela coisa do mestre ignorante. Né, de fato, o Rancière exerce isso, ele conversa com as pessoas, de uma disponibilidade, né, que às vezes a gente vê chefe de departamento, coleguinha que conseguiu isso, aquilo outro, não, é snob, né? O Rancière não, é super acessível, né? Nesse sentido generoso intelectualmente. Né? Mas aí, então, como eu passei a trabalhar com estética, né? E eu estava no departamento de comunicação, eu já tinha pesquisa sobre cinema, eu passei a ler, eu li a Fábula Contrariada, os textos sobre cinema, e aí uma coisa puxa a outra, né? A Fábula Contrariada, você tem que ter uma discussão sobre a literatura ou o literário ou um regime das artes. Pronto, aí já tem uma história da arte. Bom, história da arte que tem a ver com teoria da história que eu estudei. Então, passou a ser um interlocutor privilegiado, né? Mas de muita gente também. Né? Ele é mais novo que os Big Four, né? Big Four tem o thrash metal, né? Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax. Né? Mas, então tem Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard. Né? Tem os Le Cadet, né, os mais novinhos, né? Badiou, o Rancière, que estão vivos ainda, estão senhores. Estive com eles agora, né? Acabei de passar um mesinho também na França na Fondation Maison des Sciences de l'Homme, para ir nos fundos do IMEC. Fui estudar Badiou, mas conversei com o Rancière. Né? E o cara está escrevendo, né? Isso mostra uma lucidez e uma atividade. Estamos organizando, esperamos ano que vem ter um colóquio internacional Rancière na Europa. Né? Nós também fundamos aqui no Chile a Associação Internacional dos Amigos Latino-Americanos do Colégio Internacional de Filosofia, um palavrão, né? Então, depois, a ideia é um pouco, como o Felipe falou, né, de ter um grupo de estudo de amigos e amigas de filosofia que foi criado em francês, mas que pensa o presente, né, não se restringe a uma questão de língua. Né? E a primeira sede é no Chile, mas vai rodar, vai passar Argentina, Brasil. Né? Depois, então, é interessante que se mantenha esse diálogo entre o UNB e as universidades latino-americanas, né? O ICM, a Universidade de Chile e tantas outras. Né? Então, como surgiu traduzir um livro do Rancière, né? Saiu ano passado, né? Mal-estar na estética, né?
no Brasil, acho que a grande casa de tradução, a grande editora que faz filosofia francesa é a 34, de São Paulo, né? Então, eles trabalharam em coedição da 34 com a PUC do Rio de Janeiro, né? Como eu era professor, tinha acesso fácil ao querido Felipe Gomberg, e aí a PUC do Rio publicava em coedição, né? E fiz uma tradução com o Pedro Sack. Pedro Sack é da Rural do Rio de Janeiro, também é um cara que é da estética, trabalha bastante com Rancière. Então, fizemos, né, a tradução do Mal-Estar na Estética, Malaise dans l'Esthétique. Rancière fez um texto inédito de apresentação. A tradução durou 1 ano para lançar, talvez mais de 2. E aí, posso dizer para vocês, olha, o Le Temps de Paysage está para sair, não sou eu que estou fazendo não, mas está no forno, a 34 vai publicar, né? Porque a gente ofereceu, opa, vamos publicar? E a 34 disse, não, já está sendo feito, né? Eu tive agora, e saiu, deve ter 1 ano, mais ou menos, não sei se vocês conseguem ver, isso aqui, ó, dá para ler, né? Le Voyage de l'Art, as viagens da arte. Está sendo publicado também pela 34. E eu traduzi com a minha esposa o texto que o Felipe disponibilizou para vocês, né? Minha esposa, arquiteta, Silvia Sávio, né? Ela ia apresentar comigo, mas como ela está entregando um projeto, amanhã viaja, não vai poder estar, mas ela que achou o texto sobre arquitetura e ela que me convenceu a traduzir, porque eu não sou arquiteto, né? Estava com medo dessa incursão, mas foi bacana. E aí é o seguinte, ao escrever O Tempo de Paisagem, o Rancière falou que ele queria estudar agora, né, na maturidade, coisas sobre as quais ele não tinha estudado tanto, né, dentro da estética, porque eu tenho um caminho longuíssimo aí de literatura, cinema também, então ele queria estudar música e arquitetura, por exemplo, né? E aí ele passou a essas incursões. Fez uma palestra nos Estados Unidos e foi essa palestra que foi traduzida. Essa palestra que foi traduzida saiu em português pela revista da USP, que está aqui, né? Vocês vão achar o texto em português da USP e vai sair pela 34, mas está no francês aqui, né? E tem no YouTube, né? Tem a palestra. E o que é impressionante, né, assim, a Silvia, minha esposa, poderia falar melhor que eu, é que assim, ele conversa de igual para igual com os figurões da arquitetura. Assim, como é que ele estudou isso? Onde é que ele arrumou tempo para ser hábil também para falar sobre isso? É bacana, né? Dito isso, o que eu queria fazer com vocês? Eu conversei rapidamente com o Felipe, né? Aliás, o Felipe está falando português perfeito, né? Acho que só nos vimos presencialmente antes da pandemia, então tem uns 5 anos, sei lá, 6. Acho que minha filha, não sei se minha filha era nascida. E o português dele está nota 10. E aí que eu fui para Rennes, né? Eu passei janeiro, fevereiro, março de 2020 em Rennes. Voltei no dia que fecharam os aeroportos. É por isso que a gente não tinha essa coisa em comum ainda. Bom, o que eu planejei quando eu falei com o Felipe? Porque eu fiz uma introdução com minha esposa, com a Silvia, sobre essa conversa do Rancière de arquitetura. Mas, assim, a ideia é que possa ser lido, tal, vou comentar alguma coisa, mas eu preparei um textinho, né, para abrir um pouco. Como o Felipe falou, né, estou de acordo, esse Le Temps de Paysage, o tempo no singular da paisagem, né, que tem Le Temps moderno, os tempos modernos, né, ele faz, está no plural, um feixe de tempos, né. Mas esse tempo da paisagem é um tanto enigmático, são referências de um comentário estético, às vezes do século XVIII, em língua inglesa, assim. Mas eu acho que funciona no dispositivo rancieriano para pensar, então, a sua ideia de uma história da arte baseada em passagens de epistemes e convivências de epistemes, né? Uma história da arte Foucaultiana nesse sentido, né? Ao romper com Althusser, a grande referência passa a ser Foucault, né?
Ainda que, bom, uma outra conversa é o quão longe de Marx ele está, né, de qual Marx. Né? Apesar de um livro tão contundente como Filósofos e Seus Pobres, tal, eu acho que a querela dele é mais bem com Althusser que com Marx, em termos de bloco. Né? Mas depois, se isso vier à tona, a gente papeia aí. Bom, então vou ler aqui um pouquinho. Em Políticas da Escrita, surge pela primeira vez o termo partilha do sensível, já então, para além da filosofia da arte, como uma instância criadora da comunidade. Bom, são 2h30 só para a gente saber, 2h30. Seu sentido é bidimensional, né? Partilha do sensível. Tanto participação naquilo que é comum, quanto, inversa e concomitantemente, a separação, a exclusividade. Ora, um grupo participa desigualmente de algo, uma comunhão. Talvez sua obra mais conhecida, Partilha do Sensível, elabora 3 regimes de identificação da arte: o ético, o poético e o estético. Trata-se de uma visada histórica que compreende os regimes do aparecer e da identificação da arte segundo epistemes, né, modos de apreensão. Né? De modo geral, a autonomização do objeto artístico implica articulação a uma ordem geral das maneiras de fazer e das ocupações, campo problemático que supera a chamada crítica de arte. A tradição ocidental, segundo a interpretação de Rancière, apresenta 3 grandes regimes de identificação da arte: o ético, platonismo; o poético, representativo aristotélico; Badiou dirá que há uma irmandade secreta entre Aristóteles e Hegel; e, finalmente, o estético, propriamente dito, né, o contemporâneo. Contemporâneo que começa aí no século XIX, mas a novidade desses textos é que não começa no século XIX, né? Começa no século XVIII, e tem toda uma relação problemática que me parece que é um horizonte comum do todo pensamento que se quer histórico sem ser meramente empírico. Né? Bom, no primeiro deles, né, no regime ético, a imagem é pensada segundo a sua origem ou destinação. Né? Tem um ponto inicial e tem um telos, serve para alguma coisa. Né? No segundo deles, a imagem é pensada segundo sua origem ou destinação, ou, se quiser, em função de causa e efeito. Né? Eu tenho um ponto inicial, eu domino o ponto final. Né? Nesse sentido, incidem sobre a educação e ocupação laboral na cidade. Né? Uma arte instrumental. Né? A alma, tal constituição da alma, segundo o platonismo, deve ser educada de tal maneira e não de outra, né? Para o bem da polis, para a circulação nesse espaço comum. Né? A percepção de objetos sensíveis se presta diretamente à organização e manutenção do ethos. Já o segundo, estamos no poético, representativo, né, se caracteriza pelo paradigma mimético, enquanto domínio próprio da fabricação de imitações, distinto da legitimação pelo uso e também da justificativa de discursos. A tragédia é a imitação de seus fins. A obra ilustra uma ideia. A obra é exterior, né, à ideia, ela é indicativa. Hoje em dia a gente poderia falar que é o grande mal do sociologismo, né? Ou uma primeira expressão aí da iconografia, né? O ícone, que imediatamente é a coisa. Né? Há um princípio de visibilidade e não propriamente paradigma da arte. As artes, supostos, são separadas por maneiras de fazer, autonomizando justamente as artes, ensejando os discursos das belas artes. Né? Belas artes funcionam até o século XVIII. Normalmente, o Rancière vai falar aqui com alguns adventos literários, as belas artes viram as artes, mas a novidade desse livrinho é que isso surge com as artes do jardim, porque existe o termo em francês jardinagem, né, mas ele usa muito arte do jardim, então não sei qual seria mais adequado, arte do jardim, jardinagem, paisagismo. Né? O regime estético, né, por seu turno, explica nova maneira de ser do sensível. Né? É uma fabricação social do sensível. Acho que essa daí é uma boa entrada para a filosofia do Rancière. Um pequeno parênteses, né? Eu entrevistei agora, né? Espero publicar a entrevista, a partilha do sensível, tendo que ver com ocupação de espaços por corpos, né, em função do comum, não me parece tão distante da divisão social do trabalho. Né? Ou seja, ele não está tão distante assim do Marx.
O problema é o Althusser, que faz uma divisão essencial segundo características já dadas e imutáveis, né? Então, o regime estético, que me parece uma entrada privilegiada para esse livro, né? Há uma nova maneira de ser do sensível. Os objetos chegam à experiência com uma potência heterogênea, um produto para além da intenção de decisionismos. A arte deixa de ter regras e temas próprios, concentrando-se na experiência da forma, cuja novidade implica em um dissenso. A poética aristotélica privilegia o mutus, a fábula, em detrimento da ópsis, espetáculo, uma vez que o princípio da verossimilhança impera. Assiste-se à união de logos e patos, saber e não saber, né? Esse dualismo se estende de uma maneira muito produtiva, cuja repetição vai esclarecendo a situação, né? A ideia do artístico e do não artístico, né? A ideia entre natureza e arte, né? A ideia também entre consciente e inconsciente, né? Os códigos da tradição são embaralhados. Os romances de Flaubert, Gustave Flaubert, na segunda metade do século XIX, são dos marcos da ascensão do qualquer um, não importa aqui, né? Da visibilidade dos anônimos e suas vivências. A radical igualdade de temas e inteligência se atesta, no domínio literário, pelos fluxos de consciência, posteriormente empregados também, por exemplo, em Virginia Woolf. Tais constatações levam Rancière a afirmar que a ideia de cinema, por assim dizer, antecede seu advento técnico. Misturas temporais e planos sequências já eram virtualmente possíveis na arte romanesca. Já se identificava essa experiência do feixe de tempos antes do cinema. Em fevereiro de 2020, o livro Le Temps du Paysage foi publicado pela edição La Fabrique. Arquiteturas Deslocadas, conferência proferida na Société Française des Architectes, é de 2019. Né? Se baseia, sobretudo, nas considerações tecidas pela obra. Né? Ele retoma a arte dos jardins nas belas artes, né? Ela entra no clube. Seu enfoque está no papel político do jardim, ou melhor, de seu arranjo paisagístico como elemento potencialmente subversivo em relação às artes representativas. Tem um capítulo final, que é a arte política, que aí realmente me parece um trabalho muito criativo e que ele sai de um kantismo aberto, ele sai de um trabalho da terceira crítica, da faculdade de julgar, né, e vê que há jardins e jardins que representam certas experiências espaço-temporais que são políticas. Assim, esse giro me parece brilhante. Né? É o último capítulo do livro. No livro, o autor pensa em redefinir as artes liberais. Né? A gente sabe que com a criação das universidades séculos 9 e 10, há uma distinção entre artes liberais, né, que são as artes da contemplação, para aqueles que têm tempo, e as artes que precisam lançar mão da razão, e artes liberais e as artes manuais, né, que exigem manuseio. Né. Então, isso vai romper uma tradição que se estende até o século XVII, século XVIII. Tá? E aí ele vai tomar as referências dele, eu não vou nem entrar agora, eles são sobretudo os ingleses. Ele fala do Burke, fala do Kant, né, mas vai falar do Whately e de uma série de pensadores ingleses. Né. Bom, e aí sim entra uma complexidade, né, mas como abrir, como fazer falar esse texto para nós outros aqui, né? Me pareceu interessante retomar o Kant, né? O Kant, o velho Kant, que não é só o cara da moral, não é só um homem branco alemão, mas que pensa a sensação, pensa uma disponibilidade para a sensação, pensamento como construção, e cujo sujeito sensível está aberto a um jogo, a uma não hierarquia entre o entendimento e imaginação. Eu acho que esse ponto do livre-jogo é central para o Rancière, que pega no Kant, pega no Schiller também. Né? Ainda tem alguns pontos que ele trabalha o Schiller, que me parece que esse livre-jogo é o que responde
a uma nova partilha. Uma partilha libertária, uma construção de uma outra cena, implica um livre jogo. Vamos lá. O regime estético das artes é atravessado por um conflito entre, de um lado, duas acepções de arte, e, por outro, a ideia de beleza. Primeiramente, a arte é definida por seus próprios fins, e, todavia, deve apagar-se ou se realizar na vida prosaica e cotidiana. A beleza, por seu turno, também obedece tanto à sensação desinteressada, quanto segue um padrão de adequação a uma função. A ideia de vida, postula Rancière, leitor de Kant, une os extremos ora mencionados. Os termos não separados para funcionarem de outra maneira. Conceito, aparência bela e coisa útil se reorganizam. Não finalidade, beleza, finalidade. Ou seja, vou citar o Rancière, Le Voyage des Arts. A vida como poder interior que anima o modo de ser autônomo da beleza e a vida como a realidade exterior aos fins aos quais a arte deve submeter-se. A união, no entanto, supõe ou uma falta ou um excesso, nomeado por Rancière no jargão de Derrida como um suplemento. O texto canônico é a Analítica do Belo, na terceira crítica de Kant. Aí, a beleza não se refere a um objeto, mas antes ao sujeito. Kant corrigiu o maior erro da história da filosofia, que se orientar pelo objeto, está na primeira crítica. Toca a beleza animar a vida de suas faculdades do sujeito. E savejemos aí uma intensificação pré-nietzschiana, na qual a vida quer mais vida. Ou seja, se trata de passar ao livre jogo das faculdades, chamando à baila a imaginação, cuja função não é subordinada ao entendimento, por isso é livre, diga-se de passagem. Se desde Platão o modelo de beleza é a natureza, há que se ter em mente o deslocamento operado por esse conceito em seu uso kantiano. No Fedro se lê, a citação do Fedro, todo discurso deve se constituir como um ser animado, ter um corpo próprio, de modo a não ser privado nem de cabeça, tampouco de pés, mas a ter um meio e extremidades, compostos para que concordem entre si e com o todo. Fim de citação. O corpo orgânico propõe uma totalidade que direciona o múltiplo da experiência. Em tal organização, as partes convergem ao mesmo fim. Não obstante, Kant pensa em uma natureza desinteressada, não como um objeto. Seu exemplo são as flores. O exame das flores, escreve Kant, é distinto ao de um botânico, já que o fenômeno é desprovido de perfeição e finalidade. Estou usando aqui a tradução do Filonenko, da crítica da Faculdade de Julgar. Um pouco como o peixe de Heidegger, cujo conhecimento, entre aspas, implica antes na contemplação de seu nado do que na dissecação mortal de seu cadáver. Como conhecer o peixe? Cortando para ver brânquias guelras ou vendo-o nadar? Trocando miúdos, a vida que se manifesta no livre desabrochar das flores não faz parte de sua compreensão como organismo vivo. Afasta-se a ideia de unidade do diverso. A flor bela não corresponde ao dever ser da flor, o conhecimento científico duro. A experiência da flor pelo sujeito sensível é indiferente à organização de suas funções. A oposição a critérios utilitários nos coloca o critério do artista criador. No entanto, essa noção de beleza não é de um objeto feito, mas, antes, o de uma intensificação da vida que se presta à geração de uma comunidade sensível, geradora, portanto, de um comum. O movimento da vida, a vida do objeto, enquanto objetividade inerte de um dever. Obviamente, a questão parece ser simples, quando o exemplo são flores, já que seu conhecimento se restringe a uma gama da biologia. Como passar a arte? Problema que o Rancière evoca. Porque, bom, na terceira crítica, o Kant fala de arte decorativa, fala da tatuagem do aborígene, fala de cristal, mas como passar para a arte? Acho que é um problema que as leituras estéticas, sobre o qual as leituras estéticas se debruçaram. Diferentemente da flor, uma obra é fruto da atividade de um artista, ao menos parcialmente intencional, tema que esperamos retomar mais adiante. Não se trata aqui de um elogio à intenção, vamos ver. A forma analisada no suporte material seria devedora de uma vontade.
Seu defeito é, por consequência, sua vocação à perfeição. Se a gente reduz a obra à intenção do artista. Ora, para além de um juízo de razão pura, a experiência estética, o momento da razão prática, introduz necessariamente a imperfeição. Já se desfez o primado da intenção. Dito de outra maneira, a arte não se define exclusivamente por habilidade ou técnica, ao menos segundo Kant e segundo o chamado regime estético cunhado por Rancière, período compreendido entre o final do XVIII e que nos é contemporâneo. Há uma discussão anterior à apreensão imediata da obra, que, em verdade, condiciona o juízo e opera como condição de possibilidade. A diferença entre interior e exterior, ou ainda, entre moral e natureza, entre, em suma, liberdade e necessidade. A separação entre ambas esferas se dá apenas pela geração de um horizonte regulador que estabelece imagens nas quais nos projetamos. A condição para a ação não é o domínio do mundo, mas antes a atuação como se houvesse unidade. Atuação graças a imagens. Em termos artísticos, a diferença entre intenção e obra, técnica e execução. Técnica e efetividade, se formos adotar termos hegelianos. O objeto resiste ao objeto. A dicção da realidade se dá em uma realidade forçosamente cambiante. Se o dizer não diz a coisa, algo diz. Kant pensa a relação entre natureza e liberdade da seguinte forma, citação. De onde que eu peguei essa citação? Tá sobre o uso de princípios teleológicos na filosofia. Em francês saiu um opúsculo sobre texto sobre história. Se entendermos por natureza a totalidade daquilo que tem uma existência determinada segundo leis, isto é, o mundo, sob seu nome habitual de natureza, incluindo a sua causa primeira, dois caminhos podem abrir-se ao estudo da natureza, que leva o nome, no primeiro caso, de física, e no segundo caso, de metafísica. O caminho puramente teórico ou o caminho teleológico. Mas este último caminho, na física, utiliza apenas fins que nos podem ser conhecidos através da experiência. A metafísica, por outro lado, de acordo com a sua vocação, só utiliza um fim baseado na razão pura. Fim de citação, daí o viés para a determinação a priori pela razão prática pura, que corresponde ao caminho teleológico. Uma vez que qualquer teoria física é insuficiente, deveríamos propor uma teleologia? Ora, o fim teve início, entre ambos um abismo. Ou seja, pensar é pensar a relação diferencial entre meios e fins. Relação crítica, filosofia crítica. Citamos um longo trecho agora da Crítica da Faculdade de Julgar, onde a liberdade desempenha o papel de horizonte regulador, e no qual o mundo físico não concorda com a lei moral. Vamos lá, citação. Tal como a razão, na teoria da contemplação da natureza, se deve admitir que a ideia de uma necessidade incondicionada de seu fundamento original, da mesma forma, pressupõe, do ponto de vista prático, sua própria causalidade incondicionada em relação à natureza, ou seja, liberdade, pois é consciente de seu comando moral. Mas como aqui a necessidade objetiva da ação, como dever, se opõe àquela que ele teria, como acontecimento, se o seu fundamento fosse encontrado na natureza e não na liberdade, isto é, digamos, na causalidade da razão, e como a ação moralmente absolutamente necessária é fisicamente considerada inteiramente contingente, ou seja, o que deveria necessariamente acontecer muitas vezes não acontece, é claro que as leis morais devem ser representadas como mandamentos, e as ações que estão em conformidade com eles como deveres, e que se a razão não expressa essa necessidade por um ser ou acontecer, mas como um dever ser que advém apenas da construção subjetiva de nossa faculdade prática. Fim de citação. Enrolado, né? Eu acho que também em alemão as frases são longuíssimas, né? O registro moral demanda a existência de Deus. Outra citação aqui. Assim, o conceito da necessidade prática de tal objeto, de tal objetivo pelo uso de nossas forças, não concorda com o conceito teórico da possibilidade física de sua realização, se não vincularmos como meio à nossa liberdade uma causalidade outra, que não a natureza. Em nosso caso, não obstante, nos basta a noção
de mapeamento, ou seja, a geração de imagens. Né? São duas causalidades a prioristicamente, ontologicamente não convergentes. Né? Uma causalidade pela natureza ou pela necessidade, uma causalidade moral, uma causalidade pela liberdade. Né? Eu queria compartilhar com vocês um poema, né, do Ferreira Goulart, né, do último livro dele. Deve ser de 2010, 2012. Né? Ele faleceu há alguns anos, não era um poeta que escrevia com muita frequência, mas ele tem um livro que se chama Em Alguma Parte Alguma. Nesse livro tem um poema que se chama Fica o Não Dito pelo Dito. É assim, como não dominamos a natureza, temos que ter um horizonte. Né? Em termos sistemáticos, para o Kant, o horizonte é moral, mas em termos estéticos, o horizonte é o horizonte, a produção de imagens. Né? Então, isso implica numa linguagem que é necessariamente criação. Então, me parece que esse ato temporal, entre intenção e ato, né, faz com que a linguagem não seja meramente referencial. Isso me parece ser muito bem feito, nem dito, né, muito bem feito no dispositivo do Ferreira Goulart. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou abrir aqui a janelinha. É o primeiro poema do livro. E esse poema se chama Fica o Não Dito por Dito. Porque nesse que eu li, ficou evidente que a fala não diz tudo. Então, a fala não diz o que a fala não diz. Logo, fica o não dito por dito. Faz de conta que eu disse. O poema, antes de escrito, não é em mim mais que um aflito silêncio ante a página em branco. Ou melhor, um rumor branco. Ou um grito, textão. Já que o poeta que grita, erra, porque, como se sabe, bom poeta e bom cabrito não berra. O poema, antes de escrito, antes de ser, é a possibilidade do que não foi dito, do que está por dizer. E que, por não ter sido dito, não tem ser. Não é, senão, possibilidade de dizer. Mas dizer o quê? Dizer olor de fruta, cheiro de jardim? Mas como dizer se a fala não tem cheiro? Por isso é que dizer é não dizer. Embora o diga de algum modo, pois não cabe. Por isso que, embora sem dizer eu falo do cheiro da fruta, do cheiro do cabelo, do andar do galo no quintal, e os digo sem dizer bem ou mal. Se a fruta não cheira no poema, nem do galo nele o cantar se ouve, pode o leitor ouvir e ouve outro galo cantar no outro quintal que ouve. E que, se eu não dissesse, não ouviria. Já que o poeta diz, o que o leitor, já que o poeta diz, o que o leitor, se delirasse, diria. Mas é que antes de dizê-lo, não se sabe, uma vez que o que é dito não existia. E o que diz, pode ser que não diria. E se dito não fosse, jamais se saberia. Por isso, é correto dizer que o poeta não revela o oculto, inventa, cria o que é dito. O poema, de volume 3, não nasceria. Mas, porque o que ele disse não existia, antes de dizê-lo, não sabia. Então, ele disse o que disse, sem saber o que dizia? Então, ele o sabia sem sabê-lo? Então, só soube ao dizê-lo? Ou porque, se já o soubesse, não o diria? Não, é que só o que não se sabe é poesia. Assim, o poeta inventa o que dizer, e que só ao dizê-lo faz saber o que precisava dizer, ou poderia, pelo que o acaso dite e a vida provisoriamente permite. É mais a ideia de que isso implica uma teoria da linguagem, né? Essa distinção entre causalidade da natural, o mundo de efeitos, e causalidade moral, né?
Isso implica um não domínio da natureza, uma diferença forte aí entre Kant e Hegel. Então, a linguagem, o que a linguagem diz? Ela diz o não dizer, né? Mas esse não dito diz. Me pareceu esse um jogo pertinente aí do poema do Ferreira Goulart. Então, continuando. O decisivo em Kant é que a arte não é moral e tampouco técnica. Leiamos. Terceira crítica. O que se pode, desde que apenas se sabe o que deve ser feito, e sobre o que se conhece suficientemente o efeito buscado, não se chama arte. Só diz respeito à arte aquilo sobre o que não se possui habilidade de fazer, mesmo se o conhece de maneira perfeita. O não conhecimento da arte pela metafísica, ou seu defeito originário, se corrige, segundo Rancière, por outro defeito, ou pela modificação da concepção de razão. A arte não faz o que quer e não sabe o que faz, né, diz o Rancière. Uma breve nota. Será no século XIX que literatura e filosofia se debruçarão sobre o não racional, engendrando o inconsciente estético, antes do inconsciente aplicado à clínica, segundo Freud, no belo opúsculo rancieriano. Desde Platão, uma das definições da arte é de techné, cuja tradução literal por técnica é insatisfatória. Nos parece mais profícuo tratar o termo como produção de algo inexistente, por meio de esforço ao longo do tempo, mediado ou não por uma ferramenta. Aqui intervém uma atualização tanto da techné quanto das relações kantianas. O dispositivo do filósofo de Königsberg nos propõe o oxímoro de uma técnica aberta ao descontrole, ou ainda, o modo de produção do descontrole, ou do não pensado. Então há um germe aí da arte contemporânea na causalidade kantiana. Kant evoca a figura romântica do gênio, deslocando-a da onisciência. Ser a voz da natureza não implica, em definitivo, em controle dos processos, muito pelo contrário. O sujeito se apreende distinto de sua autoimagem, graças às suas exteriorizações. Um pouco como a consideração, em princípio, egóica, mas que pode ser lida em chave de abertura, de Paul Cézanne. Segundo o pintor francês, ele era a consciência da natureza que nele se pensava. Ele falava, sou a consciência da natureza que se pensa em mim. Um tanto grandiloquente. A arte, tradicionalmente até então compreendida como objetividade, e beleza, limitada à apreciação subjetiva, podem relacionar-se de outro modo, amarrando-se em essa nova figura, justamente o gênio. Ele não sabe o que faz, reproduzindo assim a espontaneidade da natureza. Aí que está, a natureza é desinteressada. Ele não sabe o que faz, reproduzindo assim a espontaneidade da natureza. Arte que escapa a si não se explica pela ideia de perfeição como realização de uma finalidade interna e exige um suplemento. A apropriação de algo não útil não exclui o uso. Aí entra um pouco no lado de história social no Rancière. Talvez o termo mais adequado seja apropriação, a modos de comportamento com as coisas, instituindo a apreciação de formas e, portanto, expansão da vida. Pode-se nomear tal tipo de beleza como aderente, já que se coaduna um fim ao longo do tempo, sem deixar de ser um fenômeno livre. São as apropriações, é a ideia de que o espectador é emancipado porque vai mobilizar um repertório, vai mobilizar de maneira inconsciente um repertório na experiência estética. A experiência estética é essa que está sempre mediada. E daí a crítica que ele faz ao Deleuze, a crítica que ele faz ao Didier Berman. Os exemplos mormente relembrados da crítica da razão pura são as artes decorativas, por reintroduzirem a contemplação, diferentemente da representação, na vida cotidiana. Habita-se o espaço por elas, pelas artes decorativas, decorado. Nele se instala e se vive. Ora, recriando e intensificando a vida. De um lado, as artes mecânicas, tidas por não racionais, atendiam a necessidades. Bom, a gente pode pensar nas revoltas renascentistas, eu não sei se foi o Da Vinci ou Michelangelo que falava que a arte é coisa mental. Mas até então a arte mecânica não era intelectual e atendia a necessidade. As artes liberais, chamadas de belas artes no século XVII, XVII e XVIII,
de pretensão exclusivamente racionais, visavam um fim não ligado a tais necessidades, mas antes ao prazer e à contemplação dos livres. O paradigma vai ser a imitação da natureza. Eu falei século XVII, mas tem um compêndio francês do padre lá, Charles Bateau, no meados do século XVIII. Os jardins, ou o paisagismo, né, tiveram que se separar do uso medicinal e alimentício de sua produção. Né? O que é uma natureza não útil? Bom, não vou usar para fim médico, também não vou comer. Né? Todavia se sabe por estudos, por exemplo, que os jardins do Renascimento eram pródigos em frutos, o que implica na criação de uma cena, um espaço povoado por distintos corpos. Né? Então, há uma outra relação da natureza, que não é só de dominação, que está presente no paisagismo, sobretudo em inglês. Né? O paisagismo francês, né, do André Lenotre, que fez lá os domínios geométricos do Palácio de Versailles, né, dos palcos da Revolução Francesa, mostra uma dominação. O jardim inglês deixaria a natureza ser, ainda que... e aí já estou adiantando, porque eu reli ontem e fiquei impressionado, porque esse elogio dos jardins é concomitante, é contemporâneo à terceira crítica, isso é contemporâneo à Revolução Francesa e, de certa forma, contemporâneo aos cercamentos, né? Então, falados pelo Marx no livro 1 do Capital, dos enclosures. Né? E essa teoria inglesa, né, que vai fazer o elogio de uma natureza, vai querer uma natureza pura, vai querer uma natureza sem pobre. Né? Então, os ingleses, inadvertidamente, vão elogiar os jardins de Lenotre com sua dominação geométrica e jardins onde não tem sombra, jardins que não é habitável. Né? E aí a arte da jardinagem fica como um horizonte utópico de uma indistinção da natureza. Né? Há um habitar da natureza que é um habitar de qualquer um. Né? E aí é como o qualquer um de Madame Bovary, né? Que tem voz, é visível. Né? E aí um exame do paisagismo entra de sola, né? O Vif, né? no debate sobre os modos históricos de apreensão da arte, né? As epistemes artísticas do nosso Rancière. Né? Se temos uma menção à jardinagem, paisagismo, arte do jardim, ao ingressar no reino das belas artes. Crítica da razão pura, faculdade de julgar. A pintura é considerada prima da pintura, mais bem do que algo com arquitetura. Né? Isso pode ser discutido também, é um tecnicismo interessante, né? Teria que dominar mais, mas o Kant coloca a jardinagem do lado da pintura e não da arquitetura. Né? Por quê? Porque a arquitetura domina, tem uma... É claro, há estudos contemporâneos da arquitetura como projeto, arquitetura não só como construção, né? Mas há uma ideia projetual e também construções que não são apenas construções utilitárias, né? Mas para o Kant, não, a arquitetura tem uma finalidade construtiva que não se pode contornar. Então, está na família da pintura. A pintura, segunda espécie das artes figurativas, que apresenta a aparência sensível esteticamente ligado com as ideias, poderia, creio, agrupar a arte da bela reprodução da natureza, a arte da bela reprodução da natureza e a do belo arranjo de seus produtos. A primeira seria a pintura propriamente dita, a segunda, a jardinagem. Então, em princípio, e olhem que curioso, que bacana, né? A jardinagem é a natureza que imita a natureza. Vemos, então, a influência de jardins ingleses que deixam a natureza ser ou se apagam em sua própria ação. Enquanto a arquitetura e a escultura fazem parte da verdade sensível, pintura e jardinagem se integram à aparência sensível. Essa distinção no seio do kantismo. Verdade sensível, aparência sensível. Né? Verdade material, aparência imagética sensível. A arquitetura se compreende por uma ideia de finalidade baseada nos recursos do arquiteto, afastando-se no primeiro momento da natureza. A jardinagem
Paisagismo é uma arte das aparências que imita as aparências, não se servindo da natureza como algo a ser utilizado. Então, essa discussão da natureza é o que vai fazer com que outra partilha seja possível, né? E aí, pensando agora, né, lendo aqui, conversando, né, falando, a gente vai conversar melhor, essa ideia de não domínio da natureza estaria em outras filosofias utópicas, né? Poderia se pensar nos quadros rococós, né? E essa ideia de participar da natureza no Jovem Marx, de 44, enfim. A natureza não é posta em parênteses pela arte, e tampouco se transforma em jogo. Alto lá. O chamado livre jogo entre as faculdades se dá justamente entre as relações de elementos naturais e as relações de ordem artística. Ou seja, como é que a arte se relaciona com a natureza? É uma nova relação. Ou seja, a Thalia Rancière, uma citação, não há, de um lado, a natureza como maneira de ser e imitar, e de outro, a arte como potência de criação dos objetos das quais apresenta a imagem. Não, fim de citação. Não. É questão de um movimento que anima ambos os polos, natureza e arte, e chega ao espírito. Né? A partir do sensível. O espírito é o termo filosófico, né, que está na filosofia alemã, vai aparecer na poesia de Milton, né, Paradise Lost, né, não é só hegeliano, né, mas a gente pode falar na produção de subjetividade ou na partilha. O movimento que anima natureza e arte chega ao espírito, propõe uma nova partilha. O movimento em relação não hierárquicos entre natureza e obra, aí está, mobiliza o espírito a ir além de si, rumo às ideias. A imaterialidade indeterminada em eterno jogo de composição. Que ideia é essa? É uma ideia em separado? Não, uma ideia imanente. É uma possibilidade de ideia. Então, uma imaterialidade indeterminada que se compõe, se recompõe. Bom, esse mais além do sujeito da experiência, né, em Kant a gente sabe o que é. É o sublime. Né? O sublime não mais humilha, como em Burke, mas aponta para um além do sujeito. Bom, aí o Rancière ele vai falar, talvez haja um dualismo um tanto ossificado entre o belo e o sublime, ou entre uma confirmação de si e essa humilhação diante da natureza. Talvez haja outras gradações, como arte pitoresca, né? Então, a partir da arte, se busca nuances entre aquilo que agrada universalmente, algo além do conceito, que cria uma disponibilidade para o juízo no sujeito. A mudança da compreensão da natureza, de suas novas formas de representação, é decisiva para a passagem à nova episteme artística do regime artístico. Ela, a natureza, deixa de ser, ou de ser apreendida, como um complexo ordenado de causas e efeitos, né, imitado pela arte, para se tornar um grupo de efeitos irredutíveis a uma vontade prévia ordenadora. O que faz com que os limites entre natureza e arte sejam repostos, tornando-se fluidos e porosos. Por isso que eu publiquei num artigo, teve um colóquio na Rural e eu publiquei esse artigo na revista que nos faz pensar, né, de uma arte do descontrole, uma tecnia do descontrole. Né? Não só o virtuosismo, né? Saindo das artes plásticas, pensando em música, eu já toquei guitarra, hoje em dia nem tenho mais instrumento, guitarra elétrica, e há os virtuosos e há coisas mais experimentais, né? Mas você vê, se você for pegar do rock, não vou nem falar de jazz, que é outro universo, né? Mas sem juízo de valor, que eu não conheço tanto jazz. Se eu vou pegar os roqueiros Jimi Hendrix, Jimmy Page, Rich Blackmore, o Rich Blackmore pode ser até uma figura arrogante, mas ele falou, olha, muitos virtuosos encontram as notas, porque tem um encadeamento necessário, né? Ele falava, eu acho que o guitarrista tem que buscar as notas, os virtuosos encontram. Uau! Me parece um pouco isso, né? Que a arte não pode ser só técnica, né? Um padrão de execução. É técnica enquanto produção. A produção do quê? Né? Produção do impensado, né? E a gente, com Rancière, vai dialogar mais com
correntes quissás, nietzschianas, deleuzianas, ou artísticas mesmo, né? De modelo de imitação, né, a natureza passa a um movimento, uma citaçãozinha, a um movimento que atravessa e anima o universo das artes, vindo de alhures, d'ailleurs, né, de fora, né, e sendo levado além dela. E aí a gente sai das belas artes, né? Se as belas artes, no espírito enciclopedistas, foram catalogadas, né, pelo Bateau, tinha um outro cara também, agora a gente fala as artes, né, surgimento histórico das artes, né, ou a saída de seu valor ritual, né, para passar da experiência estética, que não é só uma arte pura, arte pela arte, mas uma arte que cria o comum, né, e cujo modo de apreensão me parece um certo estrabismo, né? Por quê? Porque isso está no livro do Rancière, livro de entrevistas muito bacaninha, se chama Tant pis pour les fatigués, pior para aqueles que estão cansados, né? Ele fala que a apreensão estética ela não é consensual, ela é em si mesma divergente, já que tem duas camadas, né? Bom, se em Kant há uma determinação dos efeitos e há uma determinação moral, o Rancière pode falar que há uma chave histórica e uma chave da experiência estética, o corpo nu da obra e as mediações, estamos mediados, né? O Rancière fala sempre de linguagem, há uma historicidade da obra, né, que a própria experiência da obra pode deslocar, né? Historicidade não como destino, mas como elemento de determinação, né? O Adorno também tem o texto, né, das artes à arte. Quem estuda isso é o Rodrigo Duarte, né, de Minas. Um paralelo pode se estabelecer no campo arquitetônico. A arquitetura, no regime estético, flutua entre uma arquitetura consolidada ou comercial ou destinada a um fim, quer seja habitação, quer seja ostentação de poder, e obras cuja existência desmente tais pressupostos, incluso obras não construídas, ou construídas não para serem habitadas. Ou seja, a própria obra desloca um regime de expectativas. Há uma cena particular, há um particular produtor de discurso. Na analítica do Belo, né, tem o quê? O Belo como desinteresse, eu acho que é a segundo elemento analítica do Belo, né, é o paradoxo kantiano. É quando o singular antecede o universal. Não é que não haja universal, né? Universal como discurso, como algo que chega ao outro, né? É passivo de discurso, cria comunidade, né? Mas parte do particular. Em suma, uma nova relação entre a grandeza estética da cena e a grandeza matemática de seus objetos, né? O pathos suspende momentaneamente a objetividade dos objetos ou sua identificação imediata, né? Um descentramento, proporcionando em seguida uma nova avaliação, uma nova fruição. Seria um esqueminha aí de um corte que estabelece sujeitos. Mas o Rancière acha que o corte é da ordem da vivência, né? Não é o corte epistemológico do Rancière, não é acontecimento como Badiou e como Deleuze, é uma filosofia do hábito, talvez. A crítica da razão pura data de 1781, enquanto a de razão prática, 1788. Espero não estar enganado. Por fim, a crítica da faculdade de julgar, de 1790. Nelas podem se destacar, respectivamente, 3 indagações fundamentais de Kant, que orientaram ao longo do seu trabalho. O que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? Em Kant, a oposição entre sujeito e objeto pode ser transposta à dicotomia entre as extremidades que engendram o conhecimento, ou seja, entre a sensibilidade e o entendimento, ou ainda entre prática e teoria. Se a liberdade, a aspiração última da razão, constrói seu espaço e sua realidade a partir de leis criadas por ela mesma em seu exercício de crítica, obedecendo a fins morais universalmente válidos, por outro, a razão teórica depreende da natureza relações causais mecânicas que independem da volição. Em suma, de um lado, o pensamento aspira à liberdade, e de outro, toda efetividade da prática gera efeitos da natureza, o que explica a oposição entre sujeito e objeto numa terminologia hegeliana. A questão é como estabelecer uma ponte entre a teoria e a ação, ou como mobilizar o sujeito que pensa e que é afetado pelo mundo. Esse papel é conferido ao julgamento.
Dito de outra maneira, liberdade e natureza são esferas distintas de uma mesma realidade. Uma citação do Marcuse comentando, Marcuse era civilização, comentando, né, o Kant. Nenhuma autonomia subjetiva pode violar as leis de causalidade natural. Nenhum dado sensorial subjetivo pode determinar a autonomia do sujeito, pois, caso contrário, o sujeito não seria livre. Ora, mas se a filosofia crítica de Kant tem por objetivo a autonomia, na esteira do idealismo alemão, como conjugar essas duas esferas que parecem imunes uma à outra? O sujeito está no mundo e sobre ele produz efeitos. Se o movimento natural não é passível de modificação, o homem pode, malgrado um certo catastrofismo, se fixar finalidades para as suas ações. A natureza não equivale à liberdade, mas está a ela propensa, aberta. A gente pode pensar a exterioridade como natural, né? A obra de arte como uma segunda natureza, né? Então, a natureza ou a obra de arte não equivale à liberdade, mas está propensa a ela, né? Eis a razão pela qual Kant busca uma terceira faculdade para mediar a razão prática e a razão teórica, né, que propicia uma transição do reino da natureza para o da liberdade. Trata-se do julgamento, objeto da terceira crítica. Conhecimento e ação se veem subjetivados. A razão teórica se ocupa das regras a priori da cognição, ao passo que a razão prática estabelece os critérios a priorísticos da vontade. Cumpre ao sentimento de prazer e de dor, a faculdade de julgar, articular esses momentos, né? E aí algo que me parece genial no velho Kant, com todas as críticas que a gente possa fazer a ele, né? Isso é um Kant possível, gente, né? Eu tampouco sou especialista em Kant, né? Mas é algo assim, há que se estar disponível para a ação, né? Você tem uma relação de prazer e desprazer inconsciente que vai te levar às escolhas, né? A escolha não é racional, isso me parece que antecede aí a psicanálise, de certa maneira, Nietzsche e a psicanálise, né? Segundo Marcuse, a dimensão estética seria algo mais do que uma mediação entre o intelecto e a vontade. Antes, constitui o próprio centro do sistema, da vida humana, né, diz o Marcuse, né, através do qual a natureza se torna suscetível à liberdade. A natureza é necessária à autonomia. Se o fim da natureza é racional, né, sua regularidade é constatada na repetição de fenômenos, o que permite a elaboração de leis estas que apontam para fins efetivos, a natureza é dotada de um sistema teleológico, onde o destino do homem e mesmo seu mais corriqueiro presente não existem, senão como sempre de maneira condicional. Essa disciplina é algo à parte das demais gamas do conhecimento, tais como a teologia e a ciência. Seu único lugar é o da crítica, mais especificamente a faculdade de julgar. Bom, se vão julgar elementos que não são conceituais, não são elementos da razão pura, natureza, arte e história, né? Natureza e arte, em estudos políticos, se vai julgar a história, quando Kant fala do princípio do conflito das faculdades, né? A gente pode pensar dos objetos que não são fenômenos, né? Mundo, alma, Deus, né? Natureza e história, né? E também nunca vai ser a arte que vai se presentificar, né? Vai ser uma obra em particular. E daí uma ideia de que o fim, uma vez atingido, né, uma experiência particular deve gerar sua inteligibilidade, né? O fim deve pensar seus próprios meios. Há uma reflexividade a partir do particular, não uma reflexividade que apanha tudo, né? Como muito da filosofia francesa lê o idealismo alemão. Tem um livro que são cursos do Lyotard sobre o julgamento que ele deu na École Normale, são fantásticos nesse sentido, né? Abrir o Kant como uma filosofia do julgamento, né? Rever a relação entre os meios e fins, rever a relação entre natureza e vontade, né? Uma vontade que não deve dominar a natureza. Daí os jardins, daí o livre jogo. A mediação que torna, já estou terminando, a mediação que torna a natureza algo suscetível à liberdade é de ordem simbólica, o como se criado pela imaginação, intermediária entre a razão e a sensibilidade. O parágrafo 59 da Crítica da Faculdade de Julgar é bastante explícito, desde seu título, né? Da beleza como símbolo de moralidade. A moralidade é o reino da liberdade, onde a razão se realiza de acordo com leis por ela criadas.
Ora, o belo simboliza essa realidade, intuída no presente. A beleza projeta para o futuro imagens de outro mundo possível. Posto que a liberdade não é passível de uma definição positiva, de uma delimitação conclusiva. É, afinal, uma ideia da razão pura, seu marco regulador. Ela, a liberdade, não corresponderá a dado algum da natureza. Sua apresentação é, portanto, indireta, simbólica, por analogia. Né? Por analogia, o comentário do Marcuse, Era Civilização, onde ele comenta o Schiller. Né? Não que a experiência deixe de ser imediata, né? Mas isto sim, pelo fato de que ela, a experiência, remeta a algo fora de si, pelo fato de que ela se transcende, sai de si. Em texto que comenta as condições de possibilidade da história, Kant afirma que a razão que julga deve buscar uma analogia com a natureza. É um texto que é conjecturas sobre os começos da história humana. Muito obrigado, Gustavo, por essa fala densa. Bom, imediatamente gostaria de situar um pouco, talvez, as nossas preocupações aqui, e aí depois eu vou abrir para perguntas do público, né? Mas eu gostaria já de dar um quadro de problematização e já mencionar que não sou especialista de Rancière, estou avançando na descoberta dessa obra à medida que os meus alunos estão me incentivando a ler mais para orientar melhor. Nós estamos estudando cuidadosamente esse livro inédito em português, O Tempo da Paisagem. E você mencionou, ele mostra de maneira genial, eu concordo com você, como a partir de uma leitura da terceira crítica, ele começa com isso, né? O jardim, que era tradicionalmente considerada, a arte do jardim era considerada uma dependência da arquitetura, era o jardim do edifício, começa a ser pensado no horizonte de Kant como algo ligado à pintura, e isso é paradoxal. E aí ele mostra no livro como o período anterior a Kant prepara o que Kant finalmente sintetiza, sanciona como um resultado de uma evolução. E aí ele mostra, no final do livro, isso é fascinante, como Hegel volta a colocar o jardim como simplesmente uma dependência da grande arte da arquitetura. E aí a conclusão é mais interessante, né? Ele mostra como você pode resistir a esse gesto do hegelianismo, dizendo que o que foi feito nesse trabalho de valorização da arte do jardim, da paisagem, com essas nuances que você mencionou, que vão além da divisão clássica entre jardim francês e inglês, mas que tem a ver com a construção de um espaço comum também, com ressonância política, na verdade, não se termina com a idade da estética, porque continua sendo objeto de uma busca. Né? Ele diz que qualquer novo país está buscando o seu espírito, então busca a sua estética, e de outra maneira tem outros autores que vão continuar essa investigação, além do que Hegel considera um capítulo fechado, né? Aí, deixando do lado esse livro que dá perspectiva interessante, que se termina com os revolucionários russos, a arquitetura de Frank Lloyd Wright em Chicago, que é muito interessante para quem também, a gente vai voltar para isso, mora em Brasília, porque é uma busca de fusão dos edifícios e da natureza. Esse texto que você apresenta, o texto de Rancière, eu recomendo a leitura, muito interessante, e a apresentação que você faz dessas duas conferências, uma na França, uma nos Estados Unidos, ela é tangente, porque fala da arquitetura e não dos jardins. E aí, você mostra como ele também vai criticar Hegel, mas dessa vez eu gostaria que você nos ajudasse a situar melhor o que ele diz sobre os jardins e o que ele diz sobre a arquitetura. Porque
no livro sobre a paisagem, por assim dizer, ele vai criticar a satelização da arte da paisagem pela arquitetura. Nesses textos que você fala, ele fala diretamente da arquitetura. E aí ele vai diferenciar não a arquitetura em torno dos jardins, mas 2 ou 3 tipos de arquitetura, mas sobretudo um tipo mais interessante, que seria o último, que corresponderia ao regime estético, que busca uma forma de imperfeição. Então, isso seria minha primeira pergunta para você. Como que você poderia nos ajudar a entender como no livro da paisagem ele contrasta a arquitetura, por um lado, a arte da paisagem, e como nesses textos ele diferencia vários tipos de paisagens, vários tipos de arquitetura, uma que corresponde mais ao que ele quer dizer. E aí, por que ele insiste sobre essa imperfeição e essa dimensão de deslocamento, que eu acho extremamente interessante. Muito obrigado, Felipe, pelo comentário. Eu acho que o panorama que você fez aí dessas últimas tematizações do Rancière é perfeito. Né? E sim, né? Ele termina o tempo da paisagem batendo no Hegel, né? Mas acho que a relação que ele tem com Hegel é bastante ambígua. Né? De um modo geral, ele segue a maioria dos pós-estruturalistas. Né? Isso fala do Heidegger, né? O auge da metafísica, separação sensível e inteligível, né? Suas consequências políticas. Né? É o Hegel com metafísica, não é o Hegel sem metafísica, né? Os estudos hegelianos trabalham assim. Né? Tem uma palestra, ele publicou um texto numa revista de estética da Itália e deu uma palestra convidada por um cara que é um pesquisador independente, né? Jean-Clément Martin, né? sobre Hegel. E aí é interessante, porque a gente pode pensar de uma leitura imanente, termos frankfurtianos, a gente pode pensar numa desconstrução derridiana. Ele salva algo aí da experiência estética do Hegel e tendo como objeto justamente a arquitetura. Porque justamente é algo desinteressante para o Hegel trabalhar com jardins, né? Mas é um acessório da arquitetura. Mas a arquitetura, né, por um lado, estou falando como leitor, algo de Hegel, algo de Rancière, não sou arquiteto, né? Sou casado com uma arquiteta, a Silvia poderia falar melhor do que eu, né? Mas haveria uma função que não seria só o abrigo, né? E isso, arquitetura, né? Isso está no Hegel, está tem um crítico de arquitetura famoso, que aí me escapa o nome do cara. Bom, é a casa de Deus, né? A igreja é a casa de Deus, né? Tem essa função. Mas dialeticamente, né, a verdade da casa de Deus é que ela é a tumba de Deus. Deus não está lá. Então, qual é a verdade da arquitetura? Dialeticamente, o seu oposto. Como é passar no outro? É a circulação. A igreja é um local onde as pessoas se encontram. Está nos cursos de estética. Bom, você pode pensar da crítica à religião positiva e o elogio da comunidade nos textos lá feitos a 6 mãos, né? Hegel, Schelling, Hölderlin, né? O mais antigo manuscrito do idealismo alemão, 1796, né? É religião como comunidade, né? Não é religião positiva, institucional existente. E de maneira mais solta, né? A arquitetura é uma arquitetura hegeliana, fala de uma circulação. Então, há uma outra camada da arquitetura, que não é só a monumentalidade, né? Que no Hegel é a circulação. E eu achei muito interessante. Eu falei que leveza, como essa pedra é leve, a pedra da arquitetura é leve, né? Sem uma teleologia do sistema estético desembocar na escultura, da escultura para outra, no sistema das artes do Hegel. Né? Então, acho que tem um momento positivo da leitura do Rancière que ele faz do Hegel, né? Arquitetura como circulação de pessoas. Né? Há um fim, há uma astúcia da razão.
houve uma intenção, mas o uso é outro. O uso é que as pessoas se encontram, né? Isso me parece interessante, né? Eu acho que não é preciso ser sistemático para pensar isso, para prelever isso do sistema hegeliano, né? E o que você falou, Felipe, da arquitetura como deslocamento e na busca da imperfeição. A gente, como leitor de filosofia, assim, são termos que circulam, né, no discurso contemporâneo, de suas mais diversas vertentes. Mas eu, conversando com minha esposa, ela falou não, que isso está presente na teoria da arquitetura, nessa busca pela perfeição, que propor uma construção que não seja perfeita é algo central para uma arquitetura contemporânea, para outras espacialidades, né? E aí eu acho que você vai buscar novos materiais, você vai buscar movimentos, você vai buscar prédios enterrados, né? Há estratégias construtivas que não são perfeitas, né? E que buscam a circulação, né? Por exemplo, né? Aí, meus exemplos faltam, meu repertório de arquitetura é pequeno, mas me veio ao espírito agora, por exemplo, a Universidade Rennes, né? Ou até, vamos pensar, a USP, a Universidade de Arquitetura da USP, que eu não sei qual é o bairro. Adoro São Paulo, amo São Paulo, mas não sei os bairros direito. Porque você entra e sai da universidade numa certa indistinção entre dentro e fora, né? Isso seria algo... Isso eu percebi um pouco em Rennes também. Eu achei bacana, porque você desce ali da condução, aí tem um pilotista, tem uma sala, pô, eu tô na rua, estou dentro da universidade, né? Isso se dá também, a gente pode pensar, acho que no Sesc Pompeia de São Paulo, porque São Paulo não tem praia, né? Mas tem um espaço comum ali de circulação que é incrível também, né? Então, acho que essa busca pelo movimento a partir de uma construção, né, é algo que é buscado por algumas tendências contemporâneas da arquitetura. Eu falaria isso, já que eu não tenho um repertório tão largo. Não sei, tem um rapaz aqui que estuda com o Camilo Osório, querido Camilo Osório, ele talvez aí possa falar com mais propriedade, ou alguém aí. Excelente transição, obrigado, Gustavo. Então, eu aproveito dessa abertura para abrir para as questões do público. Pedro, você pode falar, depois Michele. Tá bem, dizia eu que estudo a política em Rancière e as minhas perguntas terão essa tendência política, não obstante o fato do orador ter apresentado mais na perspectiva da estética, mas penso que essas duas dimensões cruzam-se até certo ponto. A primeira pergunta é: de que maneira a estética pode ser vista como uma forma de emancipação em Rancière? Parece que Rancière pode ser considerado filósofo da emancipação. Então, de que maneira a estética pode ser vista como uma forma de emancipação? A segunda pergunta: como a estética de Rancière se relaciona com questões contemporâneas de desigualdade e poder? Obrigado, Pedro, pelas perguntas, né? Olha, tem um textinho que um ex-orientando meu da comunicação da PUC, Luiz Baez, ele traduziu, ele tinha sido publicado só em inglês, na revista da Escócia, mas foi publicada na revista Alceu, da PUC Rio. Se chama Da Arte à Política, eu acho que é uma interrogação, ou Da Política à Arte, que o próprio Rancière se espanta, porque ele fala assim, bom, já me disseram que eu trabalho com arte, que eu trabalho com política, né? Há leituras que falam de um primeiro Rancière, um segundo Rancière. Então, o próprio Rancière tenta se apropriar desse discurso e fala que ele não vê um corte epistemológico, né? Jovem Rancière, velho Rancière. Ele diz que, parafraseando, né, a leitura que Althusser faz de Marx, ele diz que a estética é a política, né? Dito isso, né,
ele está interessado sempre em modos de subjetivação, né? Como eu acho que eu devo ter falado, me parece uma chave interessante para abordar essa questão rica que você trouxe, né? É que há uma produção social de corpos e maneiras de aprender, né? Então, há algo, uma experiência privilegiada, que é a experiência artística, né? Mas são modos de criar comuns, percepções comuns, comunidades de espaço e tempo, né? Então, eu não vejo uma separação, acho que nem o próprio Rancière vê uma separação entre a arte e política, a partir de maneira artística e estética. Ou seja, ele não é sociólogo, ele desce o pau dos sociólogos, né? Ele publicou, eu já não me lembro qual o livro, talvez seja Nos Limites, né, Au bord de la fiction, é um capítulo desse livro, e uma palestra que ele deu na Suíça, ele escreveu sobre o Guimarães Rosa. Eu não sei se existe em português, talvez tenha, né, para um autor brasileiro. E ele termina, aí ele vai falando, né? Bom, que o personagem qualquer vai falando suas memórias, as memórias que são invenções que vão se criando enquanto fala, né? A gente pode pensar nos filmes de Pedro Costa, né? E aí o Rancière termina os textos lá sobre o Guimarães Rosa falando: olha, isso nenhuma sociologia vai pegar, não tem nenhuma entrevista que vai delimitar positivamente o que é esse sertanejo, né, que vive no interior, no agreste do Brasil, né? Então, eu acho que, na verdade, por que o pessoal de arte gosta tanto de Rancière? Porque a política não é uma representação, não é um dever ser, né? Como existia, né, e é contemporâneo. Há uma compossibilidade de recursos. Obrigado aí. Há uma compossibilidade de mundos, né? Diz Alain Badiou, né? Sim, é esse texto, né? Há uma compossibilidade de mundos, e essas velocidades coexistem, né? Não é que um é falso e não existe, não. São verdades, né? São produtoras de discurso, né? Mas o Rancière fala: olha, para haver revolução é preciso um desejo revolucionário. Tem uma citação dele, aí não sei se acho que é O Espectador Emancipado ou As Distâncias do Cinema. Coleção Artifício, editora Contraponto, é um dos dois. Ele vai falar de um cineasta japonês, eu acho maravilhoso. Para mim, é o melhor cineasta japonês, né? Tem o Kurosawa, que é o que teve mais projeção, tem o Ozu, que muita gente gosta, minimalista, mas tem o Kenji Mizoguchi, que eu amo de paixão. Então, o Rancière ele pega um filme do Mizoguchi, dos anos 50, e pega uma fala desse cara: olha, eu posso ir até aqui. Ou seja, a arte não deve ser prescritiva. Existe, tem uma sua função, mas eu acho que há uma conversão subjetiva, digamos assim, em termo mais badiousiano, né? Outra partilha ou uma conversão subjetiva que vem de estabelecer certos espaços onde outros discursos podem circular, né? É muito mais uma criação de cenas e de espaços de liberdade do que uma liberdade total de um acontecimento ou um dever ser, né? Então, eu acho que aí está uma leitura não sociologizante, o que não se pauta tanto também pela moda, né? Assim, é o que está nas redes sociais, vai dizer o que é política? Não necessariamente. Quais são os efeitos? É uma outra pergunta, né? Mas eu acho que há uma subjetivação aí que, pela forma que merece elogio dele. Você fez uma outra pergunta? Obrigado. Tem uma pergunta da Michele. Então, Michele, você pode lançar a sua pergunta. Se tiver outras pessoas, é só levantar a mão digitalmente, tá? Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Gustavo. Foi uma fala bastante esclarecedora. Eu também sou leitora de Jacques Rancière há um tempo. Esse livro, para mim, né, sobre a paisagem que a gente leu esse semestre, foi uma grande surpresa em relação à teoria dele, apesar de muita coisa do que eu leio sobre política estética já conter dentro deste livro.
Então, eu vou fazer uma pequena reformulação e, em seguida, vem a minha pergunta, tá? Sendo bem sintética mesmo, o que eu tirei de conclusão é que aqui a paisagem, ela é meio que um espelho das estruturas sociais e políticas, e ela acaba simbolizando tanto a ordem natural e hierárquica, quanto uma espécie de liberdade e de igualdade que está presente nas obras do Rancière. Então, o que eu tirei disso é que os grandes parques, assim como os jardins paisagísticos, e aqui já é uma dimensão política da coisa, você trouxe isso na sua fala, e então esses grandes parques, esses jardins, eles muitas vezes servem para reforçar a separação ali entre as residências e uma certa prerrogativa dos ricos e de condições de vida dos pobres. Esses jardins, pelo que eu notei, quando eles são ampliados e reformulados, eles frequentemente resultam na eliminação de espaços partilhados. Então, ele traz esse conceito de enclosure, né? A prática de enclosure transforma essas áreas abertas em comuns em propriedades privadas. O que ela faz é restringir esse acesso desses sujeitos nesses espaços. Inclusive, essa crítica, como você falou, ela é exemplificada pela transformação da paisagem quando ela é ilustrada pelas pinturas, né? Então, a gente tem uma dimensão bem estética da coisa, que mostra mesmo esse contraste aí entre o jardim e, retomando, né, essa transformação dessa paisagem que está ilustrada nessas pinturas e que mostram mesmo esse contraste aí entre os jardins antes e depois das intervenções desses paisagistas. E dentro desse livro, e agora eu já vou para o outro lado da coisa, a gente já tem uma outra dimensão, que é quando ele articula essa discussão sobre o sublime, e isso me deixou um pouco confuso. Ele faz uso da teoria do Burke, de um sublime, né, que se encontra nos objetos e na imensidão das forças da natureza, e coloca o Kant depois, que introduz uma dimensão mais filosófica ao afirmar aí que o sublime ele não reside nos objetos, né, como nas paisagens, nos oceanos, como afirma o Burke. Mas o sublime kantiano ele está na capacidade da mente humana de conceber o infinito. E isso me deixou assim, né? O que eu imaginei, e tirei de conclusão disso, que me deixou um pouco também confusa, é que, a partir dessa teoria do Jacques Rancière, a gente conclui que a paisagem e o sublime, quando estão articulados aí neste contexto de poder e também de exclusão, revelam duas dinâmicas distintas dessa partilha do sensível. E o que eu quero te perguntar é que se essa experiência do sublime kantiano na leitura de Jacques Rancière, ela pode ser vista como um potencial de resistência a essa ordem, já que não depende aí desses espaços controlados, né, mas de uma capacidade que é universal mesmo de transcender essas limitações. E aí eu queria saber se dá para construir essa mediação entre uma dimensão política e social até este sublime kantiano. Porque isso está dentro do livro. Ele traz isso à tona, né? Michele, bom, está me ouvindo? Sim, tranquilamente. Obrigado pela reflexão, pelo seu aporte. Você tem uma leitura aí bastante rica, né, do debate, né? De maneira geral, estou de acordo contigo, né? Fui tomando nota da sua fala. A paisagem é um espelho de estruturas sociais e políticas. Assim, eu acho que o termo espelho pode ser problemático, né? Eu acho que a paisagem dá a ver. Esse dar a ver funciona com um dispositivo de conceituação. A metáfora do espelho, até que ponto ela é pertinente? Então, acho que não é o central na sua fala, mas partindo daí para tentar criar alguma coisa, para, né, aproveitar a sua fala rica de elementos. Né? Bom, acho que a partir do Lukács, Georges Lukács, né, e depois com Adorno e Benjamin, né, se criticou uma certa... na filosofia, quis se separar de uma certa sociologia que compreendia a obra de arte como reflexo da realidade, né?
ou seja, a ideia de espelho, a ideia de reflexo, o espelho que reflete imediatamente tal qual a realidade, diz que, em última instância, você não precisa da obra. Esse é o perigo, né? Ou seja, eu tenho uma ideia desvinculada dos problemas que a forma me traz, o que a apreensão social da forma, estamos de acordo que é uma apreensão social da forma, traz, né? Mas é complexo, porque, ao mesmo tempo, sim, a paisagem, quer em seus ordenamentos, ela vai mostrar estruturas sociais e políticas, né? Mas eu acho que o termo espelho abre a questão para, justamente, a arte é representativa ou ela é uma apresentação? E se for uma apresentação, ela é uma apresentação pura? Eu acho que para o Rancière, para todo conhecimento histórico, e aí bota Rancière, bota Foucault, e botamos aí uma tradição marxista também. Essa apreensão nunca é imediata. Então, não é nem o espelho, nem a pura imanência, mas é algo que dá a ver, né? Dá a ver, não é um espelho, enfim, é um saco sem fundo aí, mas é algo interessante, né? E aí, o que dá a ver? Ordem natural e liberdade, né? Há uma reprodução, né? Uma reprodução que se contradiz, né? O que é interessante é que o Rancière entra aí numa tradição marxista e fala que, olha, a prática defendida por uma certa aristocracia inglesa, né, que quer a natureza, mas não para os pobres, né? E se entra num certo saudosismo, ou seja, a prática desmente, né? Um Rancière aí, que, malgré soi, apesar dele mesmo, bebe aí de um certo marxismo, né? E sim, liberdade e ordem natural. Você tem toda a razão ao falar que os grandes parques forçam separações, eu concordo com tudo que você disse. E essa questão do sublime, e aí também eu acho que está em aberto a interpretação do Rancière, né? Bom, vem o Burke, porque o Burke escreveu antes, né? Tem o Longino, que não foi feita uma tradução do Longino, né? Burke retoma. Então, o que seria essa dimensão mais filosófica? Bom, Kant, ao fundar a teoria crítica, na Crítica da Razão Pura, ele fala que acordou do sono dogmático, né, graças a David Hume, tira o chapéu para David Hume, fala que tudo começa com a experiência. Mas as coisas não são pura experiência, né? O David Hume diz que a razão é o delírio da imaginação, né? Não existe universalidade, existe hábito, né? Mas isso legitima o existente, né? Está antecipando o Hegel aí, né? Ou seja, há uma negação, né? É preciso negar. E aí, então, se só há hábitos, né, não há um ponto exterior, né, que fura essa natureza, não há só empiria. Então, Kant vai concordar com a empiria de Burke, mas ele quer a teoria desta empiria, né? Ele quer, se isso se repete porque há uma estrutura, né? Há uma estrutura de apreensão, há uma experiência além da experiência e, portanto, há uma presença que não evidencia suas formas, né? Quando Kant vai falar da Revolução Francesa, ele fala quase que desse momento de violência, dessa descarga revolucionária, como algo que está... Quando ele politiza isso, né? São algumas camadas, algumas capas de determinação, né? É como uma experiência de loucura, né? de psicose mesmo, né? Mas que na verdade, isso vai gerar violência e são os espectadores desinteressados que vão ficar com a ideia de revolução. Uma leitura clássica da política de Kant, há outras, né? Nesse livro, até o ponto que eu tenha percebido, ele vai falar que a experiência sublime, e eu estou de acordo com você, está no sujeito, né? Kant retira a filosofia do mecanicismo, do objeto pretensamente não resistente a um esforço intelectual, né? E aí ele vai falar que a razão pura pode se contemplar, o sujeito não é mais humilhado como em Burke, é uma destinação final da razão pura, né? Mas aí a experiência sublime é um potencial de resistência? Olha, eu acho que no geral sim, mas será que é para o Rancière? Ou será que na maneira pela qual Rancière leu Kant?
É uma pergunta. Eu desconfio que não. É a minha leitura. Por quê? Porque eu não vejo o Rancière como um filósofo do acontecimento, das grandes rupturas. Ele me parece mais próximo ao filósofo da prática social, da criação de um ethos, né? As suspensões da norma, mas talvez em outra escala. Ele mesmo diz, né, que a suspensão da norma seria um momento dele de diálogo com seus contemporâneos, de corte epistemológico, de diferença, de acontecimento, né? Eu não vejo ele como um cara do sublime, por exemplo, porque o sublime, sim, ele é mais da resistência que do sublime, porque o sublime seria revolucionário, né? A revolução dele é uma revolução silenciosa, não sei, eu tenderia a ler dessa forma ao conjugar esse livro com o restante da obra dele, mas obrigado, essas suas questões fazem a gente abrir o tema. Muito obrigado, Michele. Temos uma outra pergunta. Primeiro, obrigado, Gustavo, foi ótima a explanação. Pergunta rápida, não sei se a gente ainda tem tempo. Eu perdi a referência, se você pode me dar uma referência exata, que também é muito difícil dar uma referência exata nos textos do Rancière, mas da crítica que ele tece ao Deleuze e Didier Huberman, ou em que ponto você vê essa crítica? Essa é a minha pergunta, que eu perdi. Você falou e eu... Opa, onde é que ele falou? Quando ele falou os nomes. Porque eu estou aproximando muito mais o Huberman do Rancière no que eu estou estudando. Até nesse texto, né, ele fala muito sobre montagem e desmontagem, e o Huberman tem essa questão da montagem do inacabamento. Você não vê essa questão desse texto, Arquiteturas Deslocadas, uma aproximação possível com o pensamento de Huberman. Ele até cita no final o teatro dialético, então ele está ali naquela coisa que o Huberman também fala do Brecht. Ele também fala do Brecht para falar sobre o espectador emancipado. Então, assim, eu sei que eles não precisam ficar se referenciando, mas eles são os dois que estão ali dialogando, e eu tenho uma dificuldade de separá-los. Eu acho que eles até podem tentar se separar, mas eu não... E aí eu queria que você me desse uma luz nisso, só isso. Claro. Se é possível. Olha, uma coisa que eu acho que acontece com a recepção de filósofos que não são dos Big Four, que não é o Foucault, Deleuze, Derrida e Lyotard, né? Eu acho que no Brasil, mais que no Chile e na Argentina, né? Bom, estou morando no Chile há 2 anos e estou com mais contato com outros países que com o Brasil. Claro que tem contato com o Brasil também, mas eu acho que no Brasil todo mundo é deleuziano, né? Tinha um editor da editora PUC, o professor Fernando Sá. Ele era cientista político, era um cara que é intelectual também, né? Ele dizia, o maior filósofo do Brasil é o Deleuze. Não me atirem pedras, né? Socorro. Acho o Deleuze um grande filósofo, sem dúvida, mas é uma piada, porque a prioristicamente a referência é Deleuze, né? Tá em Paris, tá? Eu tive lá, apresentei um texto sobre a Lambda, as perguntas foram sobre o Deleuze. Eu falei, mas, bom, por passar do Deleuze para a relação Huberman, que se reclama mais do Deleuze, e Rancière. Olha, o Rancière tem um texto, eu tenho em inglês, se você quiser, me passa teu e-mail aqui no chat, um texto que ele critica o Huberman, porque o Huberman seria um demasiadamente imanentista. Vou copiar aqui, um segundinho. Copiei, pronto. Seria demasiadamente imanentista no sentido em que acredita que as imagens tocam o real. Como se a imagem, desde a Grécia até aqui, fossem um imago em oposição, o fantasma em oposição ao logos. Como se existisse uma imagem em si mesma, uma imagem exterior a seus regimes de apreensão, um discurso que vai, de certa forma, determinar de maneira inconsciente o que é a imagem, o que pode se esperar da imagem, né? Então, isso está também num texto clássico de fotografia, teoria da imagem, do Roland Barthes, A Câmara Escura. Então, o Rancière fala, olha, o Didier Huberman está repetindo o Roland Barthes, acredita numa pureza da imagem. Olha, se você tem um paradigma historiográfico, isso não é válido. Ponto.
Por exemplo, o Rancière deu uma palestra há pouco tempo sobre Spinoza. Ele nunca trabalhou com Spinoza, os althusserianos sim, ele falava, eu estava trabalhando com os arquivos, muito mais história, mas ele fala que uma estética espinosista é impossível. Ele retoma, ele tem um texto, Deleuze, Uma Vida Filosófica, um conjunto saiu pela 34, um catatal de 500 páginas, existe em PDF. O texto do Rancière, ele fala da impossibilidade de uma estética deleuziana. Então, a impossibilidade de uma estética deleuziana de uma estética espinosista, porque não há suspensão. Spinoza é a pura substância, Deleuze é a pureza da imanência. Mas, na verdade, esse livre jogo é quando há uma suspensão que sacode o sujeito, ou uma suspensão que propõe o livre jogo, ou a pura imanência, ou um ou outro. Para o Rancière não conversam. Então, as referências seriam essas. Eu vi na internet esses dias, só para complementar, um debate, parece que está rolando, entre um historiador italiano marxista, mas que está radicado na França, não sei se na École d'Haute Étude, Enzo Traverso, e o Didier Huberman. Parece que o Didier Huberman faz o elogio de uma foto, aí o Enzo Traverso, ele sabia que a foto, sei lá, era uma foto de um movimento conservador. Aí o Huberman falou, não, mas a foto é bonita. Aí o Traverso fala, não, mas você não pode estetizar a arte, como diria o Benjamin. Aí eles estão quebrando o pau. Mas eu acho que nenhum nem outro, porque se a foto tem um referente, ela não tem autonomia. Mas a foto, por si só, tocar o real, me parece ingênuo. Aí eu sou rancieriano. Então acho que o Rancière é quase que estruturalista. Há uma mediação que estrutura a apreensão. Mas ele diz, eu perguntei, você se vê estruturalista? Eu perguntei agora, ele ficou meio pé da vida e falou, não, há o múltiplo. Mas esse múltiplo é apreendido por formas pré-existentes. Então, eu acho que o Huberman é muito imanentista para um padrão rancieriano. Espero ter te respondido. Bom, talvez só para terminar e lançar uma abertura a uma discussão a ser continuada, não vou lançar aqui a questão da avaliação rancieriana da cidade de Brasília, seria interessante. Sim. Mas talvez, porque tem um texto de Badiou sobre Brasília. E Brasília é um exemplo de uma cidade que foi planejada, mas foi totalmente superada pela evolução dos eventos, o plano inicial é totalmente agora obsoleto. Talvez uma diferença a ser feita a partir precisamente de uma reflexão sobre Brasília. Brasília todo mundo associa com Niemeyer, mas o grande pensador de Brasília é Lúcio Costa. Então, qual seria a diferença feita por Rancière entre urbanismo, que organiza precisamente mais a questão da circulação, e a arquitetura? O que é chocante em Brasília não são tanto os edifícios, é a maneira pela qual o espaço é organizado, de tal maneira, pelo menos é o meu sentimento, que a cidade isola as pessoas. É um sentimento que é compartilhado, pelo menos no plano piloto, não tem exceções, mas é um sentimento que até é paradoxalmente valorizado por muitos brasileiros, porque eles acham as outras cidades brasileiras congestionadas, assim, super densas, e o que eles procuram no plano piloto é esse sentimento de tranquilidade. Mas, enfim, em Rancière mesmo, ele faz essa diferença, porque o que Saíba não é exatamente a mesma coisa, né? Uhum. Uau, Felipe, bom ponto teu. Bom, quem poderia, uma vez mais, responder com mais propriedade é minha esposa, Silvia, doutora em arquitetura pela UFRJ, mas a gente conversa sobre isso, né? Bom, eu escuto a Silvia falar o seguinte: tem uma galera que fala, eu estudo arquitetura. Haveria um próprio da arquitetura. Assim como seria uma posição quase que moderna de pensar um próprio das artes, uma determinação interna que se desenvolve no meio. Mas há também
pesquisadores e profissionais liberais que, ao abordarem teoricamente a arquitetura, trabalham na arquitetura numa perspectiva representacional. Eu chamo de discurso sociológico, né? Imediatamente uma coisa é a outra, né? Muitas vezes, não todas, né? Há uma denúncia, mas como as coisas são construídas talvez fique em segundo plano, né? Mas, então, o que eu escuto, que seria uma perspectiva contemporânea, aí sim, quem sabe dar um artigo, eu estava te escutando, você já estava vendo, caraca, isso daí dá um pano para manga, né? É que haveria se não há um próprio da arquitetura, você não vai construir só um edifício para habitar, um edifício para ser bonito, né? O edifício ele implica na urbanização, necessariamente, né? Em seu entorno, né? Há um local aí que deve ser pensado, né? Que não deve ser indiferente às construções, há que se pensar em circulação, né? Então, há como que... Eu tenho uns tiques hegelianos, né? Eu não gosto do sistema do Hegel, mas eu estudei, dei aula de Hegel, tem uns tiques hegelianos. Haveria uma identidade especulativa em imagem, né? Ou seja, não é imediata, não é concreta, não, entre arquitetura e urbanismo, já que uma construção singular gera efeitos em seu entorno e que a construção, para ser bem vivida, potencializar a vida, ela tem que levar em conta o que existe particularmente, né? Então, sim, eu acho que o Rancière falaria dos impactos urbanos de construções arquitetônicas, não separaria as esferas. É o que eu poderia te dizer, Felipe. Eu acho que isso daí dá um artigo. Você está falando de Brasília, então seria bacana, com essa ferramenta do Rancière. Obrigado, muito obrigado, Gustavo. Se não tiver outras observações, comentários ou perguntas, vamos terminar aqui. Agradecemos muito pela sua presença e fala. Tchau. Obrigado. Tchau, gente.